Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Eu quero, nesse início de programa, mandar aqui um abraço para a distribuidora Dimar, Editora Abril, mandou a revista VIP, muito obrigado, e também a revista Quatro Rodas. Muito obrigado, a distribuidora Dimar e Editora Abril. Vou falar também dos meus apoiadores, mandando antes aqui registrando. Então, mandar um abraço para o meu amigo Nelson, o Paulo, do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da... Hoje eu almocei lá com meu amigo Luiz Augusto do Guarujá, ele veio me pedir desculpas pela a forma como me tratou no último debate, e eu recebi com maior... Eu sou uma pessoa do bem, não é? Fomos almoçar, inclusive ele pagou a conta. Um abraço, Luiz Augusto, ele que esteve aqui de manhã na reunião que tratou do debate da Unisanta, me ligou, fomos fomos almoçar, ele me pediu desculpas, disse que estava alterado, mas que não vai ocorrer de novo. E eu perdoei, porque perdoar é um dom divino. Boqueirão Express Grill, tá rindo, né? Os caras aqui são jogo, todo mundo, a gente faz uma brincadeira, é dom divino, lógico que não é um dom divino, perdoar é uma obrigação do ser humano. Mandar um abraço especial também à Câmara Municipal do Guarujá, que me convida para a exposição da artista plástica Lourdes Alckmin. Acontece hoje, a partir das 3 da tarde, na própria Câmara Municipal do Guarujá. Quem também nos apoia, os meus amigos da Brutus Moda Masculina, Super Centro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os melhores lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Super Centro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Quem me mandou um e-mail, Marcelo Barsotti, do Guarujá, ele quer saber qual o plano de governo voltado ao turismo da cidade atualmente, pois temos grandes belezas naturais e pontos turísticos. Por exemplo, o Morro do Maluf, onde hoje é point de usuário de entorpecentes. Qual a proposta, Augusto, para atrair mais turistas e segurança nos pontos turísticos? O Marcelo Barsotti. Quem também nos apoia, a Ozan, www.ozan.com.br. Tem o selinho da Ozan, informações no 3228-8000. Um outro telespectador, o Rogério Martinez, ele pergunta, Augusto, ele acha, na opinião dele, precisamos equipar a guarda municipal, aumentar o efetivo. E com índice cada vez maior no Guarujá, não se pode ter uma guarda, ele condena ou questiona, porque não se pode ter uma guarda armada para trabalhar em conjunto com a Polícia Militar. Um abraço a você, Augusto, obrigado, boa sorte. Grande abraço ao Rogério Martinez. Mandar um abraço especial também aos meus amigos sempre atentos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. É sempre importante destacar o trabalho que o Incatep faz em toda a nossa região. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Eu não sei se é homem ou mulher, Alícer, ele pergunta, ele é do Guarujá, ele está questionando se a atual administração está cuidando da higiene das bocas de lobo da cidade e pede para serem colocadas lixeiras recicláveis em todos os bairros. Mandar um abraço aqui a Alícer do Guarujá. Quem também nos apoia, olha, o Jornal da Orla tem uma grande promoção, o Jornal da Orla Diário do Litoral. Hoje, todas as quintas e domingos, você comprando o Diário do Litoral nas bancas, você ganha inteiramente grátis o Jornal da Orla. Não, pode sentar aqui, meu amorzinho. Tem cadeirinha para você. Senta aqui, por favor. Vai ficar em pé.
E o senhor também pode sentar aqui, viu? Depois eu vou dar um Diário do Litoral, um Jornal da Aula para todos os nossos convidados. Diário do Litoral, Jornal da Aula, e a partir da semana que vem, nós vamos estar divulgando aqui os sorteios que nós vamos fazer, aliás, que o Jornal da Aula e o Diário do Litoral vão promover na compra do Diário do Litoral todas as quintas e domingos. Você ganha inteiramente grátis um Jornal da Orla. Eu vou fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. E nessa quinta-feira nós vamos dar início à rodada, aliás, vamos dar continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Nós já tivemos uma rodada e agora estamos indo para mais uma rodada com pergunta dos telespectadores. Os telespectadores podem fazer suas perguntas aos nossos candidatos. Nesta quinta-feira, ao meu lado, o candidato do PSOL, Gentil Nunes, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Temos também a presença do representante, aliás, do candidato do PMN, do Ayrton Cinto. E também temos o candidato a prefeito pelo PT do Guarujá, o Sidney Aranha, o advogado Sidney Aranha. O programa de hoje começa, primeiro dando meu boa tarde aos nossos convidados desta quinta-feira. E eu já tenho perguntas aqui, a gente tem ficado muito feliz, muitas pessoas já começam a perguntar aos candidatos. E o Eliomar, do Parque Estuário, ele quer saber o que pode ser feito para a pavimentação de Vicente de Carvalho e Guarujá, pois as ruas estão todas esburacadas. E eu quero chamar a atenção, não é, dos nossos convidados para que respeitem o tempo de 1 minuto e meio para a resposta dos telespectadores. O Eliomar, do Parque Estuário, vou começar com o Gentil, pela idade, viu, Ayrton e Aranha, vocês vão me permitir. Gentil, boa tarde, obrigado pela participação. O Eliomar, do Parque Estuário, ele está preocupado com a pavimentação de Vicente de Carvalho e Guarujá, porque alega que as ruas estão esburacadas. A maior parte das ruas de Vicente de Carvalho não estão só esburacadas, estão destruídas, né? E o maior quinhão do orçamento hoje da cidade está na empresa que detém a responsabilidade da pavimentação em Guarujá. Então, nós do PSOL pretendemos, em primeiro lugar, falta 2 meses para as eleições, é só votar bem e aguardar o início da gestão que nós faremos frente à prefeitura, que nós vamos retomar as atividades da fábrica de asfalto. Nós temos uma usina de asfalto em Guarujá, que foi praticamente destruída e desativada, que poderia auxiliar na manutenção. E vamos criar a empresa municipal de serviços urbanos e de limpeza pública, para que sobre dinheiro para a manutenção essencial para Vicente de Carvalho, não só para Vicente de Carvalho, mas para todas as ruas da cidade, e que sobre verbas para investir na saúde, na educação. Hoje, me parece, ainda estão fazendo estudos, mas são 150 milhões de reais só este ano na mão de uma só empresa que hoje detém o monopólio dos serviços urbanos e da limpeza pública. Portanto, é retomar as atividades da fábrica de asfalto e usina e Obrigado. Criar a empresa municipal de transportes coletivos. Ayrton Cinto, o Eliomar, do Parque Estuário. Eliomar, por ano a Prefeitura Municipal do Guarujá recebe, em média, 20 milhões de reais advindo dos cofres estaduais, do governo do estado, por conta do recolhimento do IPVA. Veja só, 20 milhões de reais por ano. Isso é o suficiente para a gente reativar não só uma usina de asfalto, como disse o Gentil, mas reativar também outros serviços envolvendo a malha viária, o suficiente para ainda sobrar dinheiro para desenvolver projetos educacionais e projetos de segurança na área de trânsito. Eu quero dizer mais, existem
dezenas, talvez centenas de ruas, principalmente aí no Itapema, que constam como asfaltadas na prefeitura e estão aí cheias de água, cheio de lama. E isso por conta de ex-prefeitos que disseram que asfaltaram 300, 200, 100 quilômetros, 400 quilômetros de ruas, e aquelas que foram asfaltadas de maneira ridícula, de forma que o asfalto muito fino hoje demonstra a sua fragilidade, e outras que nem asfaltadas foram. Inclusive há ex-prefeitos que respondem ainda na justiça, já são condenados por haver desviado dinheiro de asfaltamento de rua. Aí, Tom, eu só vou pedir uma gentileza. Pois não. A proposta aqui não é de ataque a outros prefeitos. O objetivo é que sejam feitas respostas aos telespectadores. Okay. Eu não gostaria que você insistisse nessa tentativa de ficar atacando outras administrações. Eu gostaria que você se atesse à resposta do telespectador. No caso, o Eliomar do Paquestuário, ele quer saber o que pode ser feito para pavimentar Vicente Carvalho e Guarujá, pois as ruas estão todas esburacadas. Ok, Augusto. Rapidamente, em 10 segundos. Ok, Augusto, obrigado. Primeiro em votar em quem não vai te enganar em relação ao asfalto. E votar em quem conhece a cidade, conhece de onde vem a verba e como resolver o problema. O problema é fazer a usina de asfalto e asfaltar com o asfalto que a cidade precisa. Muito obrigado. Obrigado, Aranha, Augusto. o Eliomar do Paquestuário, o que pode ser feito para pavimentar Vicente Carvalho e Guarujá? Olá, Augusto, é um prazer estar novamente no seu programa. Gentil, meu querido amigo Gentil, Ayrton Cinto, amigo, demos aula junto lá na UNAEP. O Luciano estava aqui, o vice do Gentil. Queria mandar um abraço para o Luciano também, até para registrar a importância dos vices nesse certame eleitoral. Ontem eu andei pela Vila Áurea, a manhã e a tarde inteira, a gente andou rua por rua e constatamos ali o descaso da administração. Eu quero lembrar 2 casos muito interessantes que eu já visitei e eu acho que é possível a gente fazer isso. Nós temos 2 administrações do PT que enfrentaram esse problema e resolveram. Uma é de Jacques Wagner em âmbito de governo estadual. Recentemente, toda a malha viária de Salvador está sendo reestruturada por meio de projetos do Ministério da Cidade, onde lá o governador Jacques Wagner está conseguindo dinheiro para que possa toda a malha viária de Salvador ser reestruturada, com asfaltamento, e não é só tapa-buraco, viu? Assim, no Guarujá, a gente tem essa mania de sempre optar pelo tapa-buraco. Tem muitas áreas que nós vamos ter que retirar todo o asfaltamento e refazer. E nós temos em Guarulhos, prefeitura do PT, ele, diferente do que os meus colegas aqui disseram, de usina de asfalto, eu acho que hoje a modernidade avança para a gente fazer usinas de reciclagem de resíduos sólidos, por exemplo, de área de construção civil. Tem prefeitura do PT que tem feito esse projeto, essa reciclagem com entulho, aquele entulho, tem funcionado para que você possa dar asfaltamento em áreas bastante precárias. E é o caso, lá na Vila Áurea, tem algumas áreas que são ruas de bloquetes que nós precisamos refazer. Eu penso que a modernidade nos impõe aí, além, não sei, eu acho que essa usina de asfalto para um município só, me parece que é um plano um pouco distante da realidade. Eu optaria por uma usina de reciclagem de resíduos sólidos. O Aranha continua respondendo a Silvia do Paicará em relação à educação que pode ser feito para melhorar a entrega dos uniformes. E o kit escolar, se poderia ser uma mochila em vez da bolsa de ombro. A Silvia do Paicará, por favor. Olha, eu acho que essa questão da educação é uma questão que é óbvio que nós temos que sair dessa questão arcaica do velho toco de giz do quadro negro para uma educação dinâmica, vanguardista, com as tecnologias novas sendo inserida nesse novo linguajar. Eu acompanho muito, Augusto, aquela revista Nova Escola da Abril, e, aliás, nesse mês tem uma matéria muito, muito interessante sobre a não eficácia desses equipamentos novos de tecnologia em algumas prefeituras. Quando você não faz a intersecção, quando você não coloca, não faz com que a internet, as lousas digitais, isso entre dentro do cotidiano da vida do aluno, eu acho que isso não funciona. É um exemplo, a revista Nova Escola diz que muitas administrações não avançaram isso, que é o caso do Guarujá. Eu penso que a questão do uniforme, Augusto, a questão da mochila, são questões prioritárias. Eu acho que o prefeito aqui, acho que todos nós temos um compromisso de minimamente entregar isso.
Quando a gente... É a mesma coisa de um delegado de polícia prometer que vai prender ladrão, ou um padre prometer que vai adorar Deus, né? Um prefeito minimamente tem que entregar um uniforme de qualidade e uma mochila de qualidade. Agora eu quero saber o que nós podemos fazer para avançar além disso. Gentil, a Silvia do Paicará, em relação à educação, ela quer que melhore a entrega dos uniformes e o kit escolar. Se em vez de uma mochila, em vez de uma bolsa de lado, não pode ser uma mochila. O uniforme, o kit escolar é importante. Como é importante a merenda, como é importante o nível de educação, como é importante, e eu acho que é o principal que nosso governo vai perseguir, é a educação continuada. É fazer com que o aluno saia do período normal do seu período escolar para uma educação continuada, ou seja no esporte, seja no lazer. Santos já tem alguma coisa nesse sentido. E eu quero dizer que esse talvez seja o maior sonho de nossos companheiros que estão estudando essa questão da educação, e logo eu vou enviar um exemplar para você, porque você é uma pessoa que tem raízes no Guarujá, e o nosso grande projeto na educação é fazer não só implantar parte do processo para que outro prefeito depois deva continuar. A merenda é importante, o kit escolar é importante, mas o mais importante é fazer com que a criança saia das ruas após o seu período de escola regular. Por isso, nós investiremos todo o recurso da educação, será voltado para um projeto de construir na cidade a educação continuada, preparar as unidades escolares para que o aluno saia do período e continue na escola com reforço alimentar, com toda a estrutura necessária para ele não ficar nas ruas à mercê do que há de pior na sociedade, principalmente hoje em Guarujá, devido à violência. Muito obrigado. A Silvia do Paicará, Ayrton Cinto, ela quer saber a respeito de melhorar a entrega dos uniformes e a troca da mochila, aliás, da bolsa de lado pela mochila. Silvia, antes disso, o PMN, o Ayrton Cinto, tem um projeto para melhorar o sistema educacional público no Guarujá, que parte do princípio de que o modelo educacional público mais eficaz que existe no mundo, segundo os especialistas, é o da Finlândia. E ele é pautado por 3 premissas básicas, que é período integral. Nós vamos implantar gradativamente período integral nas escolas municipais e em convênio e em contato com o governo do estado também nas escolas estaduais. Não há necessidade de grandes tecnologias, é verdade isso que disse o Sidney Aranha em relação à eficácia do aprendizado, da passagem de informação para os nossos alunos. Lá, esse modelo, ele faz com que o professor seja bem remunerado e exista, vamos dizer, um modelo com equipamentos básicos para que possa o aluno ter esse aprendizado. E currículo vasto. Então, período integral, currículo vasto, professor bem remunerado e, obviamente, um professor auxiliar dentro da classe. Haverá 2 professores em cada sala de aula no nosso governo. Isso é possível, isso é viável, isto é legal. Agora, em relação às mochilas, eu tenho a dizer, Silvia, que quando este atual governo fez a primeira licitação para a compra de uniformes, empenhando quase 15 milhões de reais para a compra de uniformes de uma empresa que é de Santa Catarina, começa por aí você já perceber que não há interesse em fomentar nem atividade econômica no nosso município. Começa por aí. Ayrton. Atenção para a necessidade dos alunos e atenção também, principalmente, em relação aos professores e às suas necessidades. Muito obrigado, viu? O João Carlos, o Ayrton continua respondendo. Na questão da mortalidade infantil, ele é do centro do Guarujá, vocês acham que o fechamento do Hospital Ana Parteira e as unidades da saúde da família que foram fechadas influenciaram no aumento da mortalidade infantil? Obviamente, João, influenciaram de forma negativa. A gente já vinha de um governo anterior que apresentava índices ruins em relação à mortalidade infantil. Mas houve a construção de um hospital, o Ana Parteira, para a questão do atendimento das mamães, das parturientes, que, no meu entender, o Santo Amaro, na verdade, dava conta disso. O ideal seria, na minha visão, eu, no governo à época, eu daria mais apoio ao próprio Santo Amaro, à maternidade do Santo Amaro, e faria do Ana Parteira um hospital de primeiro atendimento para a população de Itapema que não tem hospital. Isso vai acontecer no nosso governo. Agora, é lamentável, sim, fechar o Ana Parteira. Equipamento público de saúde não pode ser fechado. Se funciona mal, tem que melhorar. Fechar um equipamento público, ainda mais de saúde,
Foi um erro horroroso, tremendo da atual administração e ainda prometendo reabri-lo em 40 dias e levou mais de 30 meses para abrir. Lamentável, é sim um índice que piorou por conta da má administração na área da saúde. Desculpa, o Gentil agora. Gentil, responde o João Carlos do centro do Guarujá. Mortalidade infantil, se o fechamento do Ana Parteira e o fechamento das unidades da saúde da família influenciaram o aumento. É claro que influenciaram. Fechar, o hospital não se fecha, ao contrário, se amplia suas atividades devido à demanda que existe em todas as cidades, não é só em Guarujá. O hospital foi um crime que a atual prefeita vai responder não a mim, mas à história. Porque nesse período, inclusive, aumentou o índice de mortalidade infantil e nos fez campeão de mortalidade infantil da Baixada. Ridículo a atividade. Nós, do PSOL, temos por dever até de fazer gestões com o governo do Estado e retomar aquele prédio para a administração da cidade, para o povo da cidade de Guarujá. Aquilo foi construído com o dinheiro da população. E nós também iremos, nessa questão da mortalidade infantil e da saúde, nós vamos intervir, retomar o Santo Amaro. Eu quero explicar para você, Augusto, e aos ouvintes, eu sou benemérito do Santo Amaro e assisti durante esses anos todos o crime que se comete com aquela unidade de saúde. Portanto, nós vamos retomar o Santo Amaro para a Prefeitura, administrar com honradez, que é o que não acontece, com transparência, que é o que não acontece na administração do Santo Amaro. É alvo hoje de várias críticas de corrupção lá dentro, inclusive alvo da Câmara, de comissão da Câmara Municipal, que abriu comissão para investigar o Santo Amaro. Portanto, nós vamos retomar o Ana Parteira e vamos retomar o Santo Amaro. Muito obrigado. Aranha, o João Carlos do centro do Guarujá, mortalidade infantil, se ela tem o aumento da mortalidade infantil no Guarujá, tem a ver com o fechamento do Ana Parteira e as unidades da saúde da família. Olha, eu vou discordar dos meus colegas que me antecederam. Na verdade, o fechamento do Ana Parteira pelos índices SUS não tem significância no aumento da mortalidade infantil, até porque a mortalidade infantil explode no Guarujá para as crianças acima de 1 ano. A questão da saúde da família, sim. A mortalidade infantil explode pós-parto na questão de não ter pré-natal, que a maternidade não tem muito a ver com isso. Se você olhar, Guarujá não é campeão em morte pós-parto de mães. Isso está nos índices SUS. Então, o Ana Parteira, eu sempre disse isso, para mim não era um equipamento de saúde necessário em Vicente Carvalho. O que é necessário em Vicente Carvalho é um hospital de clínicas, onde aquela pessoa que tem AVC, que tem problema cardiológico, pode ser internado no hospital. Não, Guarujá, o aumento da mortalidade infantil no Guarujá está muito mais relacionado às doenças diarreicas e hídricas, por conta de potabilidade de água duvidosa, por conta de falta de pré-natal adequado, por conta, por exemplo, a Prefeitura de Porto Feliz do PT tem um programa CECI, que as mães recebem, no período da gestação, cestas de frutas e cestas de alimentação correta no campo da área de segurança alimentar, como verduras, hortifruti e granjeiros. Então, o Ana Parteira não tem relação com o aumento na mortalidade infantil, nem por prova disso é que nós não temos números enormes de morte pós-parto para as mães. Então, eu entendo que nós temos que avançar, sim, no programa de saúde da família e montar um hospital de clínicas em Vicente Carvalho. O Paulo do Jardim Anchieta, perguntar para o Gentil, ele quer saber qual a possibilidade da retirada do pedágio, pois ele onera quem visita o Guarujá. No caso do Paulo, ele é morador de Cubatão e não visita mais a cidade, pois toda vez que vou, preciso pagar, o que não ocorre em outros municípios. O pedágio é uma cobrança feita, as estradas são administradas, algumas por empresas particulares e outras pelo Estado. É um instrumento de arrecadação do Estado e que já foi alvo, inclusive nosso, de Guarujá, de movimentos populares, de ações, de gestões junto ao governo do Estado para a diminuição do seu preço e que isso onera realmente o proprietário de veículo e o transporte de carga também,
que isso quem paga é o consumidor final, que tem os seus produtos e o seu preço alterado devido ao pedágio. É uma cobrança que nós entendemos indevida, cara, e que faremos gestões também junto com o governo do estado, para a diminuição do seu valor para Guarujá e Vicente de Carvalho. Ayrton, o Paulo do Jardim Anchieta. Essa questão do pedágio, viu, Paulo, é até interessante do seu ponto de vista jurídico, porque nós moramos numa ilha e não há possibilidade de sair do Guarujá sem pagar. Se você pega a barca lá no Itapema, pega a barca aqui no ferryboat, você paga. E se você quer sair do Guarujá via estrada, você paga também. Isso é até uma questão jurídica que a gente pode discutir do seu ponto de vista da liberdade de você se movimentar. A sua incapacidade financeira não pode impedir o seu livre movimento como cidadão. Isso é bacana, isso é uma coisa que a gente pode levar à discussão e levaremos à discussão como prefeito do Guarujá. A questão do valor é uma questão que repassa pelas concessionárias e sim sob a administração do governo do estado. É uma gestão que deve ser feita politicamente junto ao governo do estado para a gente poder ou minimizar ou retirar essa praça de pedágio e poder, ou pelo menos intervir para que mais benefícios venham do governo do estado em relação à nossa cidade. Como, por exemplo, eu vou esticar o assunto, vou mudar um pouco diferente, mas vou terminar meu tempo falando da questão do túnel. Essa ligação do túnel que o governo do estado quer fazer entre Santos e Guarujá, eu acho um absurdo ligar uma cidade de Santos que tem 12 hospitais e gastar R$1 bilhão para ligar ao Guarujá que nenhum hospital tem. Então o governo do estado tem que olhar com outros olhos, com mais carinho, com mais atenção para a nossa ilha. Tenha certeza disso. Aranha, Paulo do Jardim Anchieta. Olha, nós antes de chegar à prefeitura, antes de ser prefeito, nós já lutamos por isso, né? Não sei se vocês sabem, o Partido dos Trabalhadores, no final do governo passado, quando ainda o governador era o Alberto Goldman, nós impetramos uma ação numa das varas da Fazenda da capital, dizendo que o pedágio é um absurdo, que o pedágio segrega a população do Guarujá, aliás, pouca gente esquece que o próprio Alberto Goldman, à época, o então governador do estado de São Paulo, confessou que o aumento de pedágio tinha sido feito de forma irregular, em prol da concessionária, prejudicando todo o sistema de todas as pessoas usuárias do sistema Complexo Anchieta Imigrantes. Portanto, a Baixada Santista inteira, nós promovemos uma ação lá numa das varas da Fazenda de São Paulo, em nome do Partido dos Trabalhadores. À época, até, o nosso presidente era o querido Zé Pedro. Não obtivemos sucesso. O juiz, lamentavelmente, alguns juízes têm uma interpretação equivocada e acabam, ao meu ver, não distribuindo justiça corretamente. Essa é uma briga que o Romazini fazia na Câmara Municipal. Quantas vezes o Romazini ocupou este sofá aqui para gritar contra os pedágios? O Partido dos Trabalhadores foi à justiça, nós não estamos esperando chegar na prefeitura, não, para discutir isso. E nós vamos continuar fazendo esse enfrentamento. Nós não precisamos de superpoderes de prefeito para continuar defendendo a população do Guarujá. O Ayrton, o Castro da Santa Cruz dos Navegantes, sobre o projeto habitacional de Santa Cruz dos Navegantes, que está parado há anos. O que pode ser feito? Isso é uma vergonha que aconteceu, né? A verba chegou, não foi empenhada, não foi utilizada no momento correto. Se eu não me engano, mais de 10 milhões de reais ou perto disso, talvez um pouco mais, para esse projeto habitacional lá em Santa Cruz dos Navegantes. Isso não aconteceu e para que não se perdesse a verba, pouquíssimas ações foram feitas no sentido aí de melhorar a condição de moradias lá no bairro. Isso daí é uma questão de polícia, isso é uma questão de Ministério Público e de Poder Judiciário. O que a gente não pode perder de vista é que no nosso governo, no governo do PMN, do Ayrton Sinto, a partir do ano que vem, nós vamos criar a Secretaria de Habitação. Porque, meu amigo, uma das maiores ou dos maiores problemas da nossa cidade é o problema habitacional, o déficit habitacional. Cerca de 31% da população hoje, ou quase 95 mil pessoas, moram ou em favelas ou em áreas não regularizadas. Isso significa que nós temos um déficit de mais ou menos de 25 mil moradias. E eu não lembro de uma Secretaria de Habitação. É um compromisso meu criar uma Secretaria de Habitação com um secretário competente, com conhecimento político e técnico, para poder em 4 anos resolver e trazer a cada ano mais ou menos 5 ou 6 mil moradias novas e em 4 anos resolver o problema do déficit habitacional. Isso vai também contemplar aí o seu bairro, a sua região, você pode ter certeza disso. Aranha, o Castro do Santa Cruz, Navegantes.
meu querido Augusto, essa semana eu tive o privilégio de tomar o café da manhã com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até foi surpresa para mim que na terça-feira, a página 8 da edição nacional da Folha tinha uma foto, eu ao lado ali do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa oportunidade conversamos sobre essa questão de moradia, sobretudo em Vicente Carvalho, que é uma terra que ele tanto gosta e tanto ali ficou conversando comigo no particular e rindo e relembrando da época que ele morava aí em Vicente Carvalho. Eu quero dar só um exemplo claro para você. Duas questões, uma questão muito ele até lembrou porque o Luiz Marinho estava do lado, que é o prefeito de São Bernardo. Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do PT, em 3 anos fez 5.000 unidades habitacionais em São Bernardo, com a ajuda do governo Dilma, com a ajuda dos projetos do governo federal. E é isso que o presidente Lula deseja e quer para Vicente Carvalho. E é isso que nós vamos fazer. Mas o presidente Lula lembrou uma coisa naquela conversa, que aí você, Nilton da Conceiçãozinha, aos companheiros da Conceiçãozinha e companheiros da Santa Cruz Navegantes, ele lembrou, o desenvolvimento não pode sobrepor a comunidades centenárias que nós temos no Guarujá, como é a questão da Conceiçãozinha. O presidente Lula tem um carinho especial por Conceiçãozinha, já esteve lá, já deu ali, formalizou aquela pessoal que está lá, a posse daquele pessoal que está há muitas décadas lá, e a mesma coisa de Santa Cruz dos Navegantes. Nós temos que crescer Santa Cruz dos Navegantes, é verdade, temos que dar habitação para as pessoas, como o Luiz Marinho deu em São Bernardo, é verdade, presidente, temos que fazer, mas nós temos que respeitar essas pessoas e famílias que estão há quase um século nessas regiões e são pessoas que têm tradição na cidade. Gentil, Santa Cruz dos Navegantes. Santa Cruz dos Navegantes. Eu tenho... faz parte da minha história, Santa Cruz dos Navegantes. Eu, quando vereador, auxiliei, inclusive, na formação da Associação de Moradores e havia, naquela época, uma discussão, porque nós precisávamos levar melhoria para aquela comunidade, que era a maior parte das moradias eram palafitas. Hoje há uma certa urbanização. No governo na qual eu fui vice-prefeito, inclusive, foi feita uma parte da drenagem, que não foi feita toda a drenagem, mas a Santa Cruz dos Navegantes terá que se desenvolver. Ela precisa ter a cultura nossa de Guarujá. Grande parte dos moradores moram lá na Santa Cruz dos Navegantes, mas tem o seu dia a dia voltado ou para a pesca ou para Santos, onde existe o mercado de trabalho. Então, o que acontece? Fica uma comunidade isolada, que não construiu uma identidade lá com o Guarujá. O que nós precisamos? Eu trouxe a lei orgânica aqui do município, até para mostrar para vocês, que diz que é possível, o município, através da ação articulada do prefeito, ele pode transformar aquela comunidade, que hoje tem por volta de 15 a 18 mil moradores, em um distrito, para que ali possa ser levado banco, delegacia e não apenas um posto policial. Ela adquire status de unidade administrativa que pode se elevar, pode crescer do dia para a noite com a ação da lei e da lei orgânica, que é possível é só enviar uma matéria para a Câmara Municipal, que Santa Cruz dos Navegantes e algumas regiões mais afastadas da cidade poderão ser transformada em distrito e para lá se levar todos os desenvolvimentos que tem no distrito de Vicente Carvalho hoje. Obrigado, Gentil. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fiquem aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Hoje com a presença dos candidatos à Prefeitura do Guarujá, ao meu lado, Gentil Nunes, candidato do PSOL. Temos também a participação do Ayrton Cinto, candidato do PMN, e também a presença do advogado, candidato do PT, Sidney Aranha. Eu só vou mudar aqui um pouco, a área da saúde está muito forte aqui, muita gente perguntando. Oi? Bom, né, Gentil? Muita gente perguntando da área da saúde, mas nós tem um telespectador, o Altair. Vou começar com o Aranha, é um tema difícil. O Altair, do centro do Guarujá, ele quer saber qual projeto que existe ou que vocês pretendem ter para os empresários da noite, já que nesta gestão há um processo de perseguição
impedindo a realização de eventos na cidade e fechando casas noturnas. Altair, do centro do Guarujá. Não, isso é verdade, não tenha dúvida, isso ocorreu mesmo. E o pior, colocaram a culpa no Ministério Público e o Ministério Público, ao invés de esclarecer, não esclareceu quem era o culpado dessa caça às bruxas que houve no Guarujá. Eu acho que no nosso governo nós temos que fazer algo parecido com o Chico Brito, que é o prefeito de Imbu do PT, faz. Nós vamos chamar esses empreendedores da área da noite, capacitados, e explicar que a gente precisa sopesar algumas questões. Não é possível também um som absurdamente estridente em que possa toda a vizinhança, digamos assim, ser prejudicada por isso, mas é necessário, sim, você alavancar com os músicos, é necessário, nós estamos numa cidade turística, uma cidade em que é necessário esse tipo de empreendimento, mas, evidentemente, a gente fazer a intersecção aí, a gente fazer, contrabalançar e capacitar esse pessoal para que eles possam trabalhar. E Guarujá ser uma cidade alegre o ano inteiro, com muitos eventos, isso falta para o Guarujá, sim. Não é só fazer show da Ivete Sangalo no dia 31 de dezembro, que é fazer turismo na cidade. Gentil, por favor, o telespectador Altair, do centro do Guarujá, a atual perseguição aos empresários da noite com a proibição de realização de eventos. Isso surpreende, né? Uma ação dessa surpreende, porque o Guarujá é uma cidade turística e hoje está mudando sua vocação pela questão do porto, que nós precisamos ter cuidado. Depois eu falarei sobre isso. Mas eu costumo dar o exemplo, viu, Aranha, do mais próximo da gente. Eu dou o exemplo de Santos, que é uma cidade já pronta, uma cidade que a qualidade de vida é infinitamente melhor do que a nossa de Guarujá. Então, Santos, existe uma economia durante o dia e uma atividade laboral à noite, né? A maioria das pessoas que gosta de lazer, que gosta de divertir-se de Guarujá, vem para Santos para poder satisfazer, às vezes, a sua alegria o seu momento, ter o seu momento de lazer. Por que Guarujá não se dá a mesma coisa, tendo uma orla da praia maravilhosa? Você passa na orla, está abandonada, não vê uma luz acesa às vezes, não há um barzinho funcionando, não há uma boate, não há pontos de encontro que a população possa se reunir. É necessário criar, sim, eu concordo com o Ayrton, é necessário criar, abrir, ao contrário, em vez de nós irmos aqui para Santos, trazer o pessoal de Santos para Guarujá. Eu só para concluir, se você me permite, lógico. Em 1900 na época eu fui vereador com o prefeito Jaime Dades, nós tínhamos festival de inverno, festival de verão, Santos, a Baixada toda ia para Guarujá para poder usufruir do lazer. Obrigado. Hoje não existe isso. Ayrton, o Altair do centro do Guarujá quer saber o que pode ser feito, qual o projeto para os empresários da noite, já que nessa administração há um processo de perseguição, impedindo a realização de eventos na cidade, fechando casas noturnas. Altair, você fala sobre a força-tarefa e o trabalho em conjunto com a Guarda Municipal, os fiscais da Prefeitura e ordens, determinações do Ministério Público local. Que realmente é preciso, já que nossa campanha é uma campanha pautada pela legalidade e moralidade, nosso governo assim será também. É preciso que a lei seja observada e que essas casas funcionem sem atrapalhar a vida do vizinho, do morador que está dormindo para levantar de manhã para trabalhar. Mas aquela atividade econômica, além de sustentar uma família, ainda gera emprego. Qual é a saída para isso? É a prefeitura, é o prefeito determinar através de um decreto você isentar, diminuir o recolhimento de imposto desse comerciante para que ele possa fazer a acústica do seu empreendimento, da sua casa noturna, para que ele possa manter o emprego, continuar recolhendo imposto e continuar gerando emprego. É possível achar um equilíbrio nessa relação. O prefeito tem que ser inteligente para isso, tem que ter coragem para fazer isso. Agora, infelizmente, a gente viu e tem visto mesmo algumas perseguições, alguns fechamentos de algumas casas, como você bem disse, com alguma conotação política. Isso é ruim, isso é nefasto, isso não haverá no nosso governo. O Dirley, Gentil, do Jardim Brasil, ele quer saber qual o projeto para incentivo de instalação de indústrias leves não poluentes. Bom, nós precisamos, além de gerar emprego,
e nós temos por ideia criar o incentivo à indústria de base, à indústria caseira. O que é aquilo? É lá naquele bairro, lá no bairro, é na Maré Mansa, é na Vila Edna, é nos bairros mais da periferia, levar possibilidade do emprego lá, da indústria caseira. Tem várias cidades do interior, Ibitinga é um exemplo, que é do bordado, outras que fazem artesanato, enfim, tem centenas de cidades em todo o Brasil que geraram recursos para a sua comunidade e melhoraram a renda das suas comunidades através da indústria caseira. Aquela indústria do fundo de quintal. Claro, com estímulo, com educação, com formação profissional, para que a gente possa trazer para a cidade de Guarujá. Eu fui ver, quando fui vereador, a Singer, que é a indústria de máquinas de costura, oferecia, na época, monitores e todo o equipamento necessário para dar instrução às comunidades que quisessem, se tem uma dona de casa lá que tem um tempo ocioso, quisesse aprender corte e costura e a confeccionar camisas, golas próprias para ser vendido nas feiras, que isso aí geraria emprego e tirava muita gente da ociosidade. Portanto, nós vamos priorizar a indústria caseira nas comunidades de Guarujá, se eleito for. Ayrton Cinto, telespectador de Lei Jardim Brasil, qual o projeto para incentivo da instalação de indústrias leves não poluentes? Olha, o que o Guarujá precisa efetivamente não são só indústrias leves, viu? São as leves, as médias e as grandes. Dentro do nosso projeto, para você ter uma ideia, envolvendo a preservação e educação ambiental, a gente vai instalar no Guarujá uma usina de processamento de lixo que ela não queima, não há incineração, portanto ela não é poluente. É uma indústria muito grande, na verdade é uma usina. E o resíduo desse processamento é o gás que vai produzir energia elétrica e essa usina vai vender essa energia elétrica, inclusive para o porto. Isso vai significar não só recolhimento de imposto, isso vai significar geração de emprego e vai significar também a absorção de mão de obra paralela a essa indústria. Então a gente consegue, com uma indústria grande, a gente movimentar a economia no seu médio porte, no seu pequeno porte e no seu grande porte. E atacando aí todas as deficiências que até hoje eu não vi nenhum prefeito resolver, que é a colocação de uma indústria grande, de grande porte, verdadeiramente ligada à nossa cidade, como é diferente das empresas que estão no porto. E além disso, com isso, com uma indústria forte dentro do Guarujá, a gente tem um canal aberto com o Ciesp, com a Fiesp, para colocar um Senai dentro da nossa cidade, que a gente precisa porque Santos tem Sesc em Bertioga, e nós não temos no Guarujá. É um compromisso nosso, não uma promessa, de colocar, além disso, meu amigo, um Senai ligado à indústria dentro do Guarujá. Aranha, o Dirley Jardim Brasil. Olha, eu acho que administrar bem é observar o óbvio. Vou repetir, administrar bem é observar o óbvio. Pelo Brasil afora, o governo federal faz estrada de ferro e vira e mexe as empresas, ou é uma tendência que as empresas fiquem perto da estrada de ferro, até para escoar a sua produção. Por conta disso, o governo Lula veio com as ZPS, né? Zonas de Processamento e Exportação. Essa é a grande discussão do momento para as cidades que têm porto. E Guarujá tem. 50% do maior porto da América Latina está no Guarujá. Então, administrar bem é observar o óbvio. Quer dizer, a atual gestão, as gestões que passaram, nunca avançaram dignamente a questão das zonas de processamento e exportação. O que é isso? Empresas que vão ser sediadas no Guarujá, ao lado do porto, importa, processa e exporta, com redução fiscal, à lá Zona Franco de Manaus. Por incrível que pareça, a única cidade da Baixada que se interessou e avançou nessa questão foi Praia Grande, que não tem porto. Então, administrar bem é observar o óbvio. Observar o óbvio é fazer com que a ZPS seja uma ZPE, seja instalada no Guarujá. Não estou inventando a roda. É óbvio, o governo federal está disposto a fazer isso. Nós estamos 50% do lado do maior, 50% do maior porto da América Latina está na nossa cidade. Então, eu penso que isso é óbvio e nós temos que fazer. O Jair Ferreira, do Jardim Boa Esperança, Aranha, no governo do PT, terá um bicicletário público, pois observei que no evento das festas juninas estavam cobrando de R$ 2 a R$ 4 para estacionar uma bicicleta.
Jair Ferreira, do Jardim Boa Esperança. Olha, é uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Aliás, São Paulo, hoje, quem é cliente de um determinado banco, não vou falar o nome para fazer um jabá para esse banco, mas em São Paulo você hoje já tem esse conceito de bicicletários gratuitos para deslocamento. Você vai lá, por exemplo, de Moema para outra região, por meio de bicicletas fornecidas por um banco, e nesses espaços tem lugares para estacionamento de bicicleta totalmente gratuito. Podemos sim administrar e observar o óbvio. Podemos sim trazer essa questão importante de São Paulo para cá e utilizar a sua ideia. Confesso a você que isso não faz parte do meu plano de governo básico. Gostei, vamos agregar isso, bicicletário público, porque Guarujá não precisa só ter ciclovias, porque nós temos agora uma pessoa dizendo que, desculpe aí, eu quero avançar um pouquinho, uma pessoa dizendo que acertou os trilhos porque está fazendo ciclovia. Ciclovia é importante, mas o bicicletário público também, eu acho que é uma boa ideia, parabéns pela sua ideia, que vai fazer parte do meu projeto. O Jair Ferreira, do Jardim Boa Esperança, Ayrton, ele quer saber a possibilidade de bicicletário público, pois diz que nas festas juninas as pessoas tinham que pagar de R$2 a R$4 para estacionar. Excelente ideia. Só que essa ideia sozinha ela não funciona. Ela faz parte e deve fazer parte de um conjunto de ideias para garantir essa tranquilidade, esse conforto e também a segurança. Não adianta ter um bicicletário onde não vai ter ninguém tomando conta. Então, isso faz parte também de uma ideia da gente do efetivo da Guarda Civil, da nossa Guarda Municipal, ser dobrada ou triplicada até, para que a gente possa dar essa segurança. É uma ideia boa, é uma ideia que envolve uma ansiedade, uma necessidade, na verdade, um sonho do morador do Guarujá, porque Guarujá, acho que da Baixada Santista, deve ser a cidade que mais se utiliza desse meio de transporte. E agora, em relação à ciclovia, eu quero dizer o seguinte, não adianta fazer só a ciclovia e deixar, não ter o bicicletário, como você disse, e reivindicou, isso será parte do nosso plano também, como disse o Aranha, boa ideia. Também confesso, como ele, que não tinha pensado nisso e a gente tem que ter humildade de entender que o povo também pode ajudar a gente a governar e é com ideias boas. E eu quero dizer o seguinte, esse governo termina como terminou o outro, asfaltando algumas ruas. A diferença é que algumas ruas do governo anterior eram ruas para passar carros. E agora ruas ou ciclovias para, obviamente, passar bicicletas. O Guarujá precisa de muito mais do que isso. Gentil, o Jair Ferreira. Jair, você mostra que conhece o distrito. Porque a bicicleta é tradicional do distrito. Já existem vários bicicletários na Estação das Barcas, né? Porque os trabalhadores atravessam diuturnamente aquele local, e só que são privados. Agora, ele fala ali da Praça 14 Bis, onde foi o festejo junino. É claro, lá na própria praça, você trouxe à tona um tema simples, mas importante para nós de Vicente Carvalho. Tem uma grande área que hoje está servindo de estacionamento de carretas e caminhões. O que precisa é cercar aquela área, disciplinar. Eu acho que o Ayrton, nesse ponto, colocou, temos que ampliar a Guarda Municipal, fazê-la influenciar e atuar na defesa do patrimônio público. E o que é o patrimônio? Uma bicicleta é patrimônio público. Né? Então, eu acho que se nós fizéssemos, e eu até quero agradecer também a tua ideia, ali na Praça 14 Bis, inclusive tem o espaço que hoje está sendo utilizado por carretas de caminhões, que poderiam ser ali instalada um grande bicicletário municipal. Gentil, nós estamos caminhando para o final do programa. 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer e dizer que é uma alegria muito grande e uma honra estar aqui no seu debate, no seu programa, e que tenho tido a felicidade de ter sido convidado já por várias vezes. Isso não será esquecido, né? E em nosso governo, a imprensa de toda a Baixada será acolhida com o respeito que merece e jamais sendo hostilizada ou perseguida como hoje vem sendo em Guarujá, ou comprada para desinformar a população. Então, eu quero agradecer a você, Augusto, quero agradecer o Sidney Aranha, que eu conheço há muitos anos, e o Ayrton Cinto, que eu tive a felicidade de trazer ele numa primeira atividade pública, talvez, não sei se foi aquela, mas a convite meu, ele foi fazer uma palestra para o partido a qual eu pertencia, sobre legislação eleitoral.
Então, estou muito grato, honrado, e estarei sempre à disposição de vocês. Moro na Rua Capitão Lessa, 391, em Vicente Carvalho. Nasci e me criei ali, e o meu patrimônio não é financeiro, o meu patrimônio é político e a honradez com que eu exerço a política na cidade. Muito obrigado a você e a todos vocês que nos ouviram, que nos viram e ouviram nesta noite. Obrigado. Boa tarde. Ayrton, muito obrigado. É que tem a reprise, é verdade. Ayrton, boa tarde, obrigado pela presença e considerações finais. Obrigado, Augusto. Obrigado a todos os telespectadores, a nossa assessoria, dos demais candidatos, ao Sidney Aranha, brilhantes intervenções também do nosso amigo Gentil. E eu quero convocar você, eleitor, a fazer um raciocínio junto comigo. O governo anterior já foi reprovado pela população, de forma emblemática, em primeiro turno. O governo atual, segundo as pesquisas, segundo a gente que está batalhando nossos votos na rua, já percebemos que também foi reprovado. Quem reprovou o governo atual não precisa automaticamente votar no governo anterior. Existem novidades, existem pessoas dispostas a mudar o quadro político dessa cidade. 3 delas estão sentadas aqui. 3 delas falamos com você hoje. Então, tenha esperança no seu coração. Precisamos quebrar o paradigma dessa política que há 25 anos é a mesma que é realizada no Guarujá, para a gente colocar definitivamente a nossa cidade no lugar que ela merece. Guarujá e Vicente de Carvalho. Muito obrigado a todos. Sidney Aranha. Olha, Augusto, eu quero começar a dizer que esse programa foi muito bom, viu, Augusto? Eu que participei do programa passado, que foi um programa tomado pelo ódio, pelo descontrole, eu quero agradecer aqui meu amigo Ayrton Cinto, que fez um programa legal, meu amigo Gentil, nós no intervalo brincamos muito, ao contrário do que aconteceu no outro programa, foi muito engraçado a gente ficar aqui conversando. Eu quero agradecer a Cláudia que me acompanhou e o Marquinhos, em nome deles, quero agradecer todos os demais que vieram aqui acompanhando os demais candidatos. Aliás, o Ayrton Cinto sempre ganhando aqui magnificamente, com uma grande assessoria, né, Gentil? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, essa campanha não pode ser a campanha do ódio. Eu voto nesse porque eu não gosto daquele, eu voto naquele porque eu não gosto desse. Isso aqui não é a novela Avenida Brasil, um compromisso entre Carminha e Ritinha, o Nininha. Nós estamos vendo uma cidade que tem futuro, que merece planos e projetos, não ódio e raiva. Eu quero dizer a todos que eu fico feliz. Outro dia que eu vi, viu, Augusto, ali um artigo, acho que de Campo Limpo, onde um prefeito dizia o seguinte, que lá construiu um hospital, disse o seguinte, aquele político que não cumpre o que promete ao final do seu mandato tem que ter vergonha na cara e não sair na rua. Eu acho que todos nós queremos sair na rua daqui 4 anos e dizer, nós fizemos minimamente o melhor para essa cidade. Não vamos ficar nesta política do ódio da novela das 8. Quero terminar agradecendo o pessoal da Vila Áurea, que ontem me recebeu, eu andei todo para a Vila Áurea. Quero mandar um beijo para a dona Iraci, o melhor bolo de fumar cremoso, o Ayrton Cinto, do Guarujá. E quero mandar um beijo para o pessoal do Salão de Cabeleireiro Genu, que todos acham o Augusto Capoticasa, desculpa, Fernanda, lindo de morrer. Ao vivo ele não é tão bonito assim, mas é mais ou menos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Não, obrigado, viu, Aranha? Mande um abraço. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Guarujá e é sempre para mim um prazer muito grande poder estar no Guarujá e conversar com as pessoas do Guarujá. Obrigado ao Sidney Aranha, obrigado ao Ayrton Cinto, obrigado ao Gentil Nunes. Amanhã nós vamos dar continuidade com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Quero agradecer a todos os presentes, muita gente aqui participando, de forma harmoniosa, tranquila. O Sidney Aranha colocou muito bem. As pessoas às vezes vêm para cá com ódio no coração, cheios de segurança, como se aqui fosse um espaço de lutas, né? O que não é, que é um espaço harmonioso. Pelo contrário, o intervalo aqui é sempre alegre, contagiante, porque as pessoas vêm para cá com o espírito que todos estão participando hoje na Praça Mauá, né? O espírito de uma ação do coração, uma ação de muito amor. Mandar um beijo para minha esposa Fernanda, que está lá na Praça Mauá, com Alexandre Camilo e com milhares de pessoas que foram depositar o seu coração neste momento mágico de amor que tomou conta de toda a região. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência.
Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.